Olá, boa noite. Na edição do NTV News deste sábado, a gente mostra que homem é baleado 6 vezes no bairro Lagoinha, aqui em Patos de Minas. Dupla é presa no bairro Jardim Aquários por suspeita de tráfico de drogas. Gerente de fazenda e funcionário de propriedade rural são surpreendidos por assaltantes em Santana de Patos. Operadora de caixa cai em golpe de boleto e tem prejuízo de R$20 mil. E mais. Patos de Minas confirma mais 3 mortes por Covid-19 neste sábado. Mesmo com toque de recolher e com brechas na fiscalização, há quem aproveite para descumprir medidas restritivas. Mais uma macro-região mineira na onda roxa e outra está na mira. Governo de Minas vai reforçar envio de vacinas para cidades com menos de 100 mil habitantes que estão na fase mais restritiva do Minas Consciente. Ivan Rosa não vai acumular outra secretaria de Patos de Minas. Educação continua vazia e com pedido de exoneração. Com chapa única, José Armando assume presidência do Mamoré e ainda 66 pessoas em regime análogo à escravidão em carvoaria de Brasilândia de Minas são resgatadas. Em Itapira, 8 trabalhadores também foram libertados por auditores fiscais do trabalho e polícia militar. E a história do homem que teve o direito à paternidade socioafetiva reconhecido na justiça. Sábado, 6 de março, o NTV News está no ar. Na madrugada deste sábado, um homem foi baleado 6 vezes na orla da Lagoinha, aqui em Patos de Minas. O motivo seria relacionado a drogas. A polícia militar prendeu alguns dos suspeitos identificados pela vítima. A vítima, Matheus Gomes Damião, foi alvejado por 6 disparos de arma de fogo enquanto passava em sua motocicleta pela orla da Lagoinha. Segundo a vítima, o autor, Luiz Carlos de Oliveira Rodrigues, estava debaixo de uma árvore, juntamente com Pedro Henrique Alves Martins Silva, Davi Araújo dos Santos Ribeiro e Pedro Victor de Souza Silva, sendo que o Pedro ainda não foi localizado pelos militares. Os demais foram abordados e presos em suas casas. Na casa de Pedro Victor foram apreendidas drogas. Quanto à vítima, foi socorrida pelo SAMU em situação estável. Foi apurado que Luiz Carlos chamou a vítima para ir até a Lagoinha, onde preparou a emboscada. O motivo seria pelo fato, em data anterior, que a vítima não quis dizer que algumas drogas eram dele. Além disso, Pedro Victor já vinha ameaçando a vítima devido a uma dívida de R$20. Homens armados roubaram mais de R$30 mil e aparelhos celulares de 2 homens que iam a Santana de Patos pagar colaboradores que trabalham na zona rural. Os assaltantes ainda não foram localizados. Pois é, 2 pessoas foram abordadas por 4 criminosos. Esse crime aconteceu no distrito de Santana de Patos, em uma fazenda que fica próxima à rodovia 146 aqui em Patos de Minas. A dinâmica dos fatos, segundo o boletim de ocorrência, conta que, segundo informações, a vítima de 22 anos, que é gerente dessa fazenda, estava junto com um funcionário. E, rotineiramente, eles vêm até Patos de Minas para realizar transações bancárias. Na data desta sexta-feira, os 2 estariam com R$32 mil em dinheiro, em espécie, cédulas, e também R$1.700 em um cheque. Eles estavam retornando para a fazenda quando notou que havia um galho de uma árvore, um tronco de uma árvore atravessado. Quando eles pararam, repentinamente saíram 4 homens no meio de um cafezal e fizeram a abordagem dessas 2 pessoas. Uma das vítimas chegou a receber um chute. Essa quantia em dinheiro que estava em um malote foi levada pelos criminosos. Os celulares das vítimas também foram roubados, mas logo depois encontrados pela polícia militar. A polícia agora segue em rastreamento, já identificou um suspeito desse crime e vai continuar em rastreamento para tentar efetuar a prisão desses criminosos. Esse crime deixou então esse gerente da fazenda totalmente desolado, porque o dinheiro seria para pagar então funcionários da fazenda. Agora esse fato também vai ser aí encaminhado para a Delegacia de Furtos e Roubos de Patos de Minas e posteriormente vai ser investigado.
tudo parece que já estava armado, até porque havia um tronco no meio da estrada e 4 pessoas, assim, supostamente esquematizando toda a ação, que agora deve ser investigada pela polícia. Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Obrigado, Rafael. 3 pessoas foram presas nessa sexta-feira aqui em Patos de Minas, todas por envolvimento com drogas. Diversos materiais foram apreendidos na ação da Polícia Militar. Esse fato foi registrado durante a operação 15º Batalhão contra o Crime. A Polícia Militar recebeu diversas denúncias a respeito de uma residência no bairro Jardim Aquários que estava sendo utilizada como ponto para o tráfico de drogas. Os militares então foram até a casa informada e se depararam com os suspeitos repassando drogas entre eles. Os suspeitos foram então conduzidos para a delegacia juntamente com os materiais encontrados. Ao todo, os militares apreenderam R$ 470,10 em notas diversas, 24 pedras de crack, também de tamanhos variados, uma bucha de maconha, um rolo de papel filme utilizado para embalar a droga e uma balança. Foram presos e conduzidos para a delegacia o Júlio César, de 31 anos, Maicon Gonçalves, de 26 anos, e o Marcelo Henrique. Paula Mota, para o jornalismo da NTV. Nessa sexta-feira, uma mulher foi assaltada enquanto andava pela travessa Cândido Portinari com a rua Padre Pavone. Ela foi abordada por um homem que tentou roubar a bolsa que ela estava. Só que no momento da ação, a mulher gritou e desferiu um soco nesse homem. Ele acabou revidando e feriu a vítima na boca. Após isso, ele acabou fugindo em direção de um comparsa que estava próximo a ele com uma bicicleta. Em seguida, os dois seguiram sentido à Avenida Paracatu e ainda não foram localizados e presos. Uma operadora de caixa de correspondente bancário foi vítima de um golpista em Patos de Minas. O estelionatário conseguiu realizar 20 pagamentos de boletos, gerando um prejuízo de mais de R$24 mil. A operadora de caixa de um correspondente bancário da cidade contou para a polícia que na última quinta-feira, já no final da tarde, recebeu uma ligação de uma pessoa dizendo ser representante do banco que ela opera. Do outro lado da linha, o golpista falou que estava fazendo operações para aumentar o limite de recebimentos. Durante a ligação, que durou aproximadamente 1 hora, o golpista teria informado a atendente alguns códigos de barras. A operadora de caixa desconfiou que poderia ser um golpe e desligou o telefone. Desconfiada, a vítima entrou em contato com o banco e teve uma surpresa. Ela foi informada que o banco não estava realizando essas operações. Ao verificar um relatório, a vítima teve certeza que se tratava de um golpe. O criminoso conseguiu pagar 20 boletos, causando um prejuízo de R$ 24.207,10. A vítima registrou um boletim de ocorrência na polícia e foi orientada sobre as providências a serem tomadas. Daqui a pouco aqui no NTV News a gente vai mostrar que Ivan Rosa afirma que continua somente como secretário de Cultura em Patos de Minas. E 66 pessoas em regime análogo à escravidão em Carvoaria de Brasilândia de Minas são resgatadas. E em Itapira, 8 trabalhadores também foram libertados por auditores fiscais do trabalho e polícia militar. É fake news. O jornalismo da NTV apurou a informação e Ivan Rosa garantiu que não vai assumir a Secretaria de Educação de Patos de Minas. O músico é secretário de Cultura e circulou uma notícia que ele poderia acumular a pasta de Educação, mas não procede. Ivan Rosa garantiu que a Secretaria de Cultura tem várias demandas e seria difícil ficar nas duas. A Secretaria de Educação continua sem uma titular. Fabiana Ferreira dos Santos pediu demissão do cargo e a exoneração foi publicada no Diário Oficial do município na última quinta-feira. Ela também foi secretária da Educação no governo de José Eustáquio. Fabiana disse que pediu demissão por motivos pessoais. Também foram exoneradas na quinta-feira Iris Barcelo Costa, que ocupava o cargo de comissão de gerente de supervisão, e Paula da Silva Lisboa,
que atuava como diretora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Patos de Minas. A demissão ocorre no momento desafiador de volta às aulas e a prefeitura precisa se apressar, pois informou que ainda não foram escolhidos novos nomes para ocupar os cargos vagos. Uma operação realizada e finalizada nesta sexta-feira resgatou 66 pessoas em regime análogo à escravidão em uma carvoaria localizada em Brasilândia de Minas. Além de ter seus documentos retidos, o grupo estava em condições tão degradantes que usavam folhas de livros didáticos como papel higiênico. Os 66 trabalhadores foram resgatados nesta última sexta-feira, após uma fiscalização coordenada pela auditora fiscal do trabalho, Andréia Donin, juntamente com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Polícia Federal e Defensoria Pública da União. No local, foi verificado que os trabalhadores estavam sendo colocados em frentes de trabalho sem as mínimas condições e sem nenhuma medida de prevenção ao coronavírus. A maioria dos trabalhadores encontrados na fiscalização eram de municípios do Paraná. Alguns teriam sido aliciados em abrigos após ficarem desempregados durante a pandemia. Os migrantes tiveram os documentos retidos pelo empregador, inclusive carteiras de trabalho que não foram assinadas, RGs, CPFs, carteiras de habilitação, certificados de reservista, título de eleitor, certidões de nascimento e até um cartão bancário. A manutenção de documentos pessoais com os patrões é uma prova forte que a empresa mantinha as pessoas à força no local. Os resgatados teriam recebido promessas falsas, como, por exemplo, a remuneração de R$3.000 por mês, bons alojamentos, passagens de ida e volta, e quando chegavam, viam que a realidade era totalmente diferente. Os alojamentos, de acordo com a fiscalização, eram bastante precários aí. Inclusive não havia camas para todos. Em um deles, os trabalhadores dividiam espaço em um depósito de óleo diesel e gasolina, mas não havia sido informado, eles não sabiam disso. E o grupo contava ainda com fumantes, o que aumenta mais o risco de explosão, de pegar fogo. Além disso, eles não ganhavam nenhum salário mínimo, os salários estavam atrasados. Nos alojamentos foram encontrados livros didáticos que haviam sido usados no lugar de papel higiênico. Alguns bonés, pedaços de pano e roupas também seriam usados no lugar do papel higiênico. Por não existir banheiro no local, inclusive, os trabalhadores realizavam as suas necessidades no meio do mato. Parte dos trabalhadores deixava o alojamento por volta de 4h30 da manhã e só voltava no final do dia, um trabalho exaustivo. Também não havia um local para lavar as mãos e as cobertas estavam sujas de fuligem ali da carvoeira. Eles almoçavam ao lado dos fornos e nos locais de corte de madeira. Não contavam com todos os equipamentos de proteção individuais apropriados para todos. O Ministério Público do Trabalho está investigando as cadeias produtivas de carvão vegetal para a fabricação de aço na região e defende que indústrias também são responsáveis por toda essa situação. Os dois empregadores de pequeno porte foram obrigados a pagar quase R$405 mil em salários e verbas rescisórias e fecharam termo de reajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública da União, no valor aí de R$574 mil, entre os danos morais, individuais e coletivos aos trabalhadores e à sociedade. Esse é o terceiro resgate de trabalhadores em condições análogas à escravidão em Carvoeiras de Minas Gerais. A atividade foi o segundo maior palco de libertações de pessoas no ano de 2020. Rafael Ribeiro, direto para o NTV News. Mais pessoas foram libertadas de trabalho análogo à escravidão nesta semana em Minas Gerais. Depois de denúncia anônima, 8 trabalhadores foram resgatados em Itapira, que fica no Triângulo Mineiro. A ação coordenada pelo Ministério Público do Trabalho teve o apoio da Polícia Militar. 7 homens e uma mulher estavam em uma carvoaria
próximo à cidade de Tapira. Eles dividiam um mesmo alojamento e os pertences ficavam espalhados pelo local improvisado. Não havia água potável, alimentação adequada e banheiro. O banho era feito utilizando caneca. Energia elétrica que é toda improvisada, né? E essas roupas de cama, vocês que trouxeram? Foi. Certo. Não tem lugar para vocês guardar os pertences aqui, né? Fica tudo de pendurado. Aqui é o banheiro de vocês, onde vocês tomam banho? E necessidades fisiológicas é no mato? É no mato, porque ainda tá terminando, né? Ah, tá. Mas vai ter que terminar antes de trazer vocês. Os trabalhadores disseram que não receberam pelos trabalhos prestados e estavam na carvoaria há 3 meses. Nestas condições, o auditor fiscal do trabalho, Humberto Camasmi, disse que foram violados não apenas os direitos trabalhistas, mas também os humanos. Os 8 trabalhadores resgatados eram de Bocaiúva, no norte de Minas Gerais. Foram levados a Araxá, até que fossem encaminhados à cidade natal. Eles receberam os pagamentos devidos pelo dono da carvoaria. Os resgatados já estão em Bocaiúva. O caso segue a investigação pelo Ministério Público do Trabalho e será levado posteriormente ao Ministério da Justiça do Trabalho. Daqui a pouco aqui no NTV News, longa-metragem sobre coronavírus gravado em São Paulo tem participação de Patense. E com chapa única, José Armando assume presidência do Mamoré. O Mamoré realizou neste sábado a nova eleição da direção do clube. Apenas uma chapa concorreu. Desde o ano passado que o Sapo tenta uma diretoria para o clube, inclusive com o novo presidente, até formação de novas chapas, e isso não acontecia. O presidente Edson Reis, que era o presidente anterior, ele acabou o mandato, então não continuou, e uma nova chapa foi formada no dia 30 de novembro, com os 2 vereadores, sendo o José Luiz e o José Eustáquio. Só que eles renunciaram no dia 21 de janeiro. Fizeram alguns trabalhos para o clube, inclusive com o churrasco que nós mostramos pelo jornalismo da NTV. E desde dia 21 de janeiro, o clube estava sem nenhum presidente. Essa eleição aconteceu então na manhã deste sábado. Vamos então para a tabela. Olha só, o novo presidente é o Fábio Henrique Braga. O vice-presidente, o Valmir Braga da Silva. O vice-presidente administrativo, Edson dos Reis. Vice-presidente financeiro, o Mauro Magalhães de Souza. Vice-presidente jurídico, Virgílio Ferreira Borges. Vice-presidente do departamento médico, Alexandre Mata de Paula. Diretor financeiro, João Batista de Souza. E ocupa o cargo da Secretaria-Geral, o Baltazar Pedro de Brito. Essa é a nova chapa eleita nesta data. Eu vou conversar agora, inclusive, com o presidente deliberativo do Mamoré, que é o José Armando, que vai falar um pouco sobre essa eleição que aconteceu na manhã deste sábado. Como foi feito? Foi feita de forma virtual, né? Considerando aí o protocolo do Covid, a assembleia foi feita de forma virtual, né? Foi feita uma videoconferência, onde tivemos uma participação muito boa, né? De vários conselheiros. Então, considerando também, né, que foi apresentada uma única chapa, a chapa conservadora esmeraldina, encabeçada pelo Fábio Braga, né, e os demais membros, você já nomeou aí, então a chapa foi aprovada por unanimidade. Então, estamos, né, com expectativa muito boa, né, a proposta do presidente foi apresentada, é um companheiro que já conhece o funcionamento do clube, já vem participando de algumas diretoria anterior, né? Principalmente atuando na parte de futebol. Então a expectativa é de que essa chapa agora venha desenvolver um bom trabalho à frente do clube. O Sport Clube Mamoré hoje, nós podemos dizer que é um clube, né, que está com a situação financeira saneada, né? Está gozando de uma condição muito boa, né? A casa está arrumada, né? O estádio está bem conservado, o gramado, né? Então assim, essa parte está sob controle, então isso aí vai dar maiores condições para essa diretoria estar desenvolvendo o trabalho, né? E o campeonato está previsto para agosto, então ele tem um bom tempo para estar preparando o time. Muito bom. Muito obrigado então pelo pronunciamento. A gente vai aguardar na semana que vem para ouvir então o novo presidente, que é o Fábio Henrique Braga. Tá aí, você viu as palavras então
do José Armando, ele que é presidente do Conselho Deliberativo, falando sobre essa eleição que aconteceu na manhã deste sábado. E os novos passos do Mamoré a gente acompanha nas próximas semanas para saber como será definido a questão do campeonato mineiro da terceira divisão. É claro, o Mamoré está rebaixado aí nessa colocação, mas a expectativa é que melhore nos próximos meses e que o time consiga subir aí na tabela. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. O futebol de Patos de Minas sempre com todas as informações aqui na NTV. E olha só, um longa-metragem produzido em São Paulo narra os impactos do coronavírus na classe artística. No longa Corona Circos tem a participação de um ator patense. O Corona Circos é um longa-metragem brasileiro de produção independente, produzido pela Animal Filmes, tendo como diretor Roberto Rontrin. O filme conta com a participação do ator patense Pedro Pauley. O convite para o filme aconteceu assim através do meu amigo, né, o Roberto Rontrin, que é ator, e a gente se conhece desde 2012, quando a gente fez um trabalho juntos no Rio, e desde então a gente quer trabalhar juntos de novo e vem planejando algum projeto. E na verdade ele já tinha me convidado para um longa que ele vai realizar e que ainda está em fase de captação. Aí acabou vindo antes o projeto do circo, né, devido a essa urgência aí, como a história tratava essa coisa da pandemia, e eu aceitei na hora, né? Ele me fez esse convite para fazer o Rabiola nesse filme e eu, com muito gosto, falei, vamos embora, estou embarcando contigo, e me juntei a esse elenco aí maravilhoso em Juqueirópolis para poder dar vida a esse personagem. O filme aborda a vida de um circo de uma pequena cidade do interior que se viu completamente envolvido pelo terror de uma pandemia que tomou conta do mundo. Corona Circos trata-se da história de uma família circense que está passando pelos problemas da pandemia, né? E mostra assim, de uma forma lúdica, às vezes engraçada e às vezes da forma séria mesmo do que a coisa está acontecendo, o que estão passando os artistas nessa pandemia, porque a área de eventos foi a primeira a parar e provavelmente vai ser a última a voltar nesse momento. Eu sei que todos nós estamos passando por problemas, o comércio, os serviços, todos os setores de trabalhos do Brasil e do mundo estão passando por problemas, só que aí nesse filme a gente está procurando retratar essa parte artística, que vive do público, vive do contato físico, vive de estar ali junto às pessoas. A gente procurou retratar essa parte assim da vida artística das pessoas que parou. Você vê um circo que precisa do público ali o tempo todo para poder existir. Imagina a situação desses artistas nesse momento. Os atores foram testados e liberados para o longa-metragem. O filme foi realizado com todos os protocolos de segurança à Covid-19. No filme eu faço o Rabiola, que é um dos palhaços, né, do circo. Assim. Ele já vem da tradição dessa família circense já há muito tempo e tá ali junto com a sua família, ali, com o pessoal que compõe esse circo, assim, passando por esse momento tão difícil, né, que é a pandemia. Aí da forma dele, da forma engraçada, mas também em alguns momentos bem sério, ele tenta ver se isso não o abala tanto, né? Ele é um amigo inseparável do Montanha. O Montanha é o personagem do Roberto Rontrin, que é o diretor do filme, que me convidou para esse trabalho, e os dois formam uma dupla bem legal. Ainda está em produção e ainda não há data para estreia. Então fica o convite. Daqui uns dias, daqui um tempo, né? Vá ao cinema assistir Corona Circos. É o nosso trabalho mostrado aí, Brasil afora. Esse eu quero assistir, viu? Já já aqui no NTV News, mais uma macro-região mineira na onda roxa e outra está na mira. Patos de Minas confirma mais 3 mortes por Covid-19 neste sábado. E alívio. Leitos, melhor dizendo, são abertos no hospital de campanha. E mesmo com toque de recolher e com brechas na fiscalização, há quem aproveite para descumprir as medidas restritivas. Mais vacinas contra a Covid-19 foram enviadas às macro-regiões mineiras que estão na onda roxa. São 17.500 doses para 20 cidades das regiões Triângulo Norte e Noroeste.
Os imunizantes chegarão às unidades regionais de saúde até a próxima quarta-feira. As doses fazem parte do quantitativo de reserva técnica da Secretaria Estadual de Saúde, mantida estrategicamente para atender situações emergenciais. Os critérios usados para a escolha dos municípios seguiram os indicadores disponibilizados pela Sala de Situação da Secretaria, como taxas de incidência, mortalidade por Covid-19, ocupação de leitos de enfermaria e de UTI, além de atenderem à condição de serem municípios com menos de 100 mil habitantes. Entre as cidades que receberão reforço estão Carmo do Paranaíba, Coromandel, Guarda-Mor, João Pinheiro, Monte Carmelo, Patrocínio, Lagoa Formosa e Varjão de Minas. Mais uma macro-região de Minas Gerais vai entrar na onda roxa do Minas Consciente. Outra está em alerta e, se a situação não melhorar também, poderá fazer parte da fase mais restritiva do plano. O governador de Minas Gerais informou pelas redes sociais que a macro-região Triângulo do Sul entrará neste domingo na onda roxa, devido à crescente de casos de Covid e colapso no sistema de saúde. Romeu Zema disse ainda que a macro-região norte poderá ser a próxima, caso o Comitê Extraordinário Covid-19 entenda ser necessário. A situação é monitorada de perto. Na última quinta-feira, Triângulo do Norte e Noroeste ingressaram na fase mais restritiva do Plano Minas Consciente. Em reunião nesta sexta-feira, prefeitos que compõem a Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Paranaíba disseram que seguirão a medida impositiva, mas estudam outras restrições. Nós tínhamos várias restrições, o toque de recolher já existia, a questão da bebida alcoólica já existia. Então, o que vai acontecer é que alguns setores vão ser liberados. Nós temos os bares e restaurantes que pode-se buscar o produto no balcão, nós temos os pet shops que voltam a funcionar, nós temos o toque de recolher com uma restrição um pouco maior, especificamente em Carmo do Paranaíba, porque ele sai das 9 e vai para as 8 da noite. Mas a polêmica que se criou na reunião da AMAPAR foi justamente a questão da liberação da comercialização de bebidas alcoólicas, porque nós entendemos que, se por um lado o Estado restringe comércio, por exemplo, mas libera a venda de bebida alcoólica, isso viabiliza que as famílias se aglomerem, se reúnam em festas, churrascos e tudo mais. Daí o pedido que a gente tem para as pessoas terem maturidade, entender que o momento agora é de se resguardar um pouco mais. As prefeituras da região estão alinhadas no combate à Covid e cabe ao cidadão fazer a sua parte também. Pelo menos mais 3 pessoas morreram neste sábado em decorrência da Covid-19 em Patos de Minas. Uma delas é Ciclênio Gonçalves dos Santos. O comerciante, que tinha um bar na rua Dona Luísa, tinha 47 anos e estava há uma semana internado no Hospital Vera Cruz. Também estava no mesmo hospital e não resistiu ao vírus Reginaldo Nascimento Pereira. Ele era professor de História e tinha 46 anos. A outra morte confirmada neste sábado, em Patos de Minas, é de Talvani Soares, de 47 anos. Ele estava internado há alguns dias no hospital de campanha. Patos de Minas teve nesta sexta-feira recorde de mortes confirmadas em um único boletim, 19. O número de infectados passou dos 10 mil e aumentou a quantidade de casos ativos da Covid-19 no município. Olha só, finalmente a Prefeitura de Patos de Minas instalou 8 dos 16 leitos de UTI que foram doados ao hospital de campanha neste sábado. Com isso, pacientes que aguardavam as vagas serão internados imediatamente. O anúncio foi feito há pouco pela Secretaria de Saúde de Patos de Minas, Ana Carolina. Estamos aqui agora, dentro do hospital de campanha, para anunciar a abertura de mais 8 leitos para atender melhor a população. Então, a partir de hoje, já está funcionando, já foram instalados os pontos de oxigênio, com o material que nós recebemos da FIENG e de outras entidades parceiras. Nós estamos colocando mais esses 8 leitos em funcionamento a partir de agora. Os pacientes que estavam aguardando poltronas do pronto-socorro já estão subindo para ter o melhor atendimento e o melhor cuidado pela enfermagem. Há mais de 15 dias, estamos sob toque de recolher em Patos de Minas. Desde quinta-feira, mais cedo, de 8 da noite às 5 horas da manhã. Com a onda roxa, mas há quem insista diante de toda essa situação, essas regras ainda mais restritivas, algumas pessoas insistem em desobedecê-las.
Ruas praticamente vazias, comércio fechando as portas, pessoas a caminho de casa depois do trabalho. Assim foi a noite dessa sexta-feira com um toque de recolher determinado pelo governo no Plano Minas Consciente. Na Avenida Getúlio Vargas, no entanto, um flagrante. Um grupo de jovens passeando após o horário permitido. Em outros momentos, uma ou outra pessoa sem o uso do equipamento de proteção individual, a máscara. Conforme determinação do Estado pelo Plano Minas Consciente, na onda roxa, o toque de recolher vale a partir das 8 da noite. No centro da cidade, a partir das 20 horas nesta sexta-feira, o que nós pudemos observar é que há sim um fluxo de veículos nas ruas, principalmente de pessoas voltando para casa, saindo do trabalho, outras também a pé, ou ainda esperando o transporte coletivo no ponto de ônibus. Também pudemos observar algumas pessoas indo à farmácia, à padaria, nada que fugisse do normal. Mas ainda assim nós fizemos alguns flagrantes, principalmente de jovens, em alguns pontos da cidade, que estavam apenas passeando, e outros flagrantes de pessoas sem o uso da máscara. Lembrando que esse item ele é obrigatório mesmo em espaços públicos e também espaços privados. Então, sair de casa sem máscara, andar na rua sem máscara não é permitido. Sempre lembrando que o serviço de comunicação, o jornalismo, os meios de comunicação são considerados como os meios essenciais diante da pandemia da Covid-19. E olha só, daqui a pouco aqui no NTV News a gente mostra que a adoção em Minas Gerais vira briga judicial e levanta a discussão sobre o processo de adoção e a história do homem que teve o direito à paternidade socioafetiva reconhecido pela Justiça. Um caso de adoção chama a atenção em Minas Gerais. O processo teve início em 2014 e terminou em 2015 com a adoção da garotinha Vivi. Após ser adotada por um casal, Vivi está no meio de uma briga judicial em que a avó biológica pede a guarda dela. O caso pode trazer dúvidas sobre a segurança jurídica para quem pretende adotar. Mas quem já passou pelo processo de adoção garante que não há recompensa maior. O sorriso da Yasmin foi o passaporte para fazer parte da família. Ela chegou quando a irmã mais nova, Clarissa, tinha apenas 6 meses. Depois de 4 anos da adoção, é como se a adolescente estivesse com eles desde sempre. A sensação que eu tenho é que a vida inteira eu estava procurando pela minha filha. A vida toda eu procurei por ela. Então, quando eu bati os olhos na foto da Yasmin, foi assim, foi amor à primeira vista. Ela chegou aqui, nosso ritmo não mudou nada. Continuou a mesma coisa, ela entrou no ritmo como se nunca ela não estivesse, ela estivesse sempre aqui. Todos meus amigos falam que eu pareço muito com minha mãe. Até quando eu falo que eu sou adotada, ninguém acredita. Eu falo que eu pareço muito com meu pai e com minha mãe. Foi a melhor coisa, tipo, eu ter entrado na vida da minha mãe e ela ter entrado na minha vida. Muitos pais que decidiram adotar guardam essa alegria pela chegada de um novo membro na família, mas também convivem atualmente com um pouco de medo. O motivo é o caso Vivi, que ganhou repercussão nacional. A criança foi adotada há 6 anos por este casal, mas a avó paterna biológica pediu na justiça a guarda da neta, que foi concedida em segunda instância no fim do ano passado. Casos como esse não são comuns, isso é uma minoria, claro, né? Porque às vezes a adoção, ou melhor, o processo de adoção, que significa antes a guarda da criança, quando ela está lá na frente, essa criança, e a criança já está adaptada à mãe, eu atendo vários clientes que pretendem adoção, e elas, ou que adotaram, ou que têm a guarda de uma criança, e acaba ficando muito inseguras com isso, né? O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou um recurso da família que acolheu Vivi e determinou que a criança fosse devolvida para a avó. Depois disso, o Superior Tribunal de Justiça concedeu uma liminar aos pais adotivos e até o momento ela continua com eles. Essa indefinição sobre quem ficará com a guarda tem gerado desgastes tanto para os envolvidos quanto para outras famílias que optaram pela adoção. Quem já está com seus filhos fica com medo de quê?
desse caso abrir precedentes, né? E eu que estou com a minha filha, por exemplo, há 4 anos, eu terminei meu processo no final do ano, então eu fico com medo, eu estava com medo de abrir precedente e a família biológica, por exemplo, recorrer de alguma coisa, de algum aspecto, né? A gente sempre fala para as famílias, tenham calma, não leva esse pânico para dentro de casa, porque é um caso muito raro, é um caso que quase não acontece. Para adotar uma criança no Brasil é necessário cumprir uma série de etapas. Primeiro, os interessados vão a um fórum ou à vara da infância e da juventude para apresentar a documentação. Depois que essas informações são analisadas, eles passam por uma avaliação multidisciplinar para verificar se realmente estão aptos. Na sequência, são inseridos em um programa que prepara as famílias para a adoção. Só então os candidatos são incluídos no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. A plataforma reúne dados fornecidos pelos tribunais de justiça de todo o país e mostra que hoje no Brasil existem 4.967 crianças aptas para a adoção, sendo que desse total, 962 estão em Minas Gerais. O processo não é um processo demorado, porque sequer não, tramita leis, né? Nós temos prazos dentro das leis, a gente tem prazos para se cumprir. Igual eu te falei, tem uma equipe técnica que faz um estudo. O juiz, ele não pode ser irresponsável de ir pegando uma criança e já entregando para adoção, ele tem que fazer todo um estudo, tem todo um trabalho, todo um preparo para ser feito, justamente para que não se tenha brechas nas leis no futuro. Para ajudar mais crianças a encontrar uma família e garantir a efetiva segurança jurídica ao processo de adoção, o presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família aponta a necessidade de 2 mudanças. A adoção é a grande comprovação de que a paternidade e a maternidade são funções exercidas, ou seja, a verdadeira paternidade ela é adotiva, isto é, se eu não adotar o meu filho, mesmo biológico, jamais serei pai. Então, acabar com esse preconceito, que muitas vezes é de ordem moral, religiosa, Deus deu a família natural, tem que ficar... Então, sair desse biologicismo, né, e dar preferência verdadeira para a criança. E segundo, mexer na lei. A lei, nós tivemos uma alteração recente, mas não foi o suficiente. O Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, ele está elaborando, está com um anteprojeto para fazer uma modificação no Estatuto da Criança e do Adolescente, para que possamos facilitar esse processo, né? não tornar tão burocrático. Cristina e Yasmin seguem provando que a adoção vale a pena. E orgulhosa, Cristina aproveita para deixar um recado a quem deseja adotar. Não desistam do sonho de vocês e dê oportunidade de conhecer uma criança mais velha dentro dos padrões dos nossos abrigos no Brasil, porque eu tenho certeza que ninguém vai se arrepender. Você vai conhecer agora a história de um homem que teve o direito à paternidade socioafetiva concedida pela Justiça após a morte do pai adotivo. Os dois conviveram por mais de 20 anos. Essa história começa em 1995, quando um professor aqui de Patos de Minas convidou um jovem rapaz para morar com ele. O jovem, que perdera a mãe aos 3 anos de idade, tinha naquela época 17 anos. Em troca da sua companhia, o professor lhe deu um lar, educação e o amor de um pai. Eu perdi minha mãe muito novo, né? Com 3 anos de idade eu perdi minha mãe. E logo que eu perdi minha mãe, meu pai com 11 filhos para cuidar, era alcoólatra, não tinha condição de cuidar de todos os filhos, né? Aí então eu fui morar com os meus padrinhos de criação, meus padrinhos de batismo. Eles me criaram até os 11 anos, né? Em 95, né? Depois que ele me chamou para morar com ele, eu fui morar com ele. A gente sentava, conversava, ele me dava conselhos, insistiu comigo em voltar a estudar. A gente criou um vínculo muito grande, um respeito mútuo muito grande, né? Íamos para vários lugares, casas de parente, festas de família, e todos esses lugares com muito orgulho. Ele me apresentava como meu menino. Ele sempre falava para todos, esse aqui é o meu menino. Em 2016, o professor faleceu e o filho do coração ficou responsável pelas documentações para o velório.
Durante a busca dos documentos necessários, o homem encontrou escritos do pai adotivo, datados entre 1996 e o ano 2000. Tratava-se de um conjunto de cartas endereçadas aos irmãos do professor e nas quais descrevia o sentimento que nutria pelo filho e o desejo de adotá-lo. Ao todo, foram 11 cartas. Em uma delas, o professor descreve, abre aspas, a sua presença me dá ânimo para que eu possa continuar vivendo, pois imagino ele estudando, trabalhando, crescendo na sociedade e cumprindo com os gostos de um filho que não tive. Fecha aspas. Em outra afirma, abre aspas, procuro dar a ele a segurança de um pai e, em troca, o respeito de um filho. Fecha aspas. Também nas cartas, o professor sempre deixou claro o seu desejo de que o filho fosse amparado e tivesse direito a uma parte dos bens dele. Eu achei 11 cartas manuscritas por ele, onde ele deixava bem claro que me tinha como um filho. Eu sou muito grato a Deus por ter tido uma pessoa com que eu tenho todos esses sentimentos. Amor, respeito, cumplicidade, é o meu pai. A paternidade socioafetiva existe quando é estabelecida uma relação de pai e filho, mesmo sem o vínculo sanguíneo ou de adoção. Esse tipo de paternidade não é raro e pode ser identificado em várias famílias brasileiras. A filiação socioafetiva, ela nada mais é do que o reconhecimento jurídico da paternidade ou da maternidade decorrentes de laços afetivos, decorrentes do amor. Então, é quando um pai ou uma mãe, um homem ou uma mulher, tem como se fosse filho legítimo, uma criança e um adolescente, sem que necessariamente haja entre eles o vínculo sanguíneo. O advogado Rafael Normandia foi o responsável por cuidar do caso. A ação foi iniciada em 2017, pouco depois da morte do pai adotivo. A Justiça concedeu ao filho, em primeira instância, o direito ao sobrenome do pai e aos bens que ele deixara. Mas a família recorreu da decisão e foi necessária uma nova ação na Justiça para conseguir os direitos a ele destinados. E mais uma vez, a Justiça foi a favor da mudança no registro, concedendo ao homem o direito de ter o sobrenome do professor incluído na certidão de nascimento. Então ele passa a ter, além do nome dos seus pais biológicos, passa a ter no seu assento de nascimento o nome do pai socioafetivo já reconhecido pela Justiça. E além disso, todos os direitos patrimoniais decorrentes do falecimento do seu pai socioafetivo, que é o direito à herança do patrimônio deixado por ele, a totalidade da herança, que, como eu disse, ele não foi casado, não teve companheira e também não teve filhos biológicos. Assim a gente encerra o NTV News deste sábado. A você um bom final de semana, se cuide e até segunda-feira.